Falei para vocês, o contrato não tem a cláusula, mas eu estou de acordo, o colega também, nós temos um contrato afim, onde existem as obrigações, não foram cumpridas, vamos na corte, porque é mais rápido, a gente já resolve isso. Eu posso ir fazer o termo lá, compromissório. Aí nós temos como funciona a acordo de conciliação. Acontecendo um acordo, será lavrado o termo de conciliação com as parcelas pagas em dinheiro na escrivania da corte. Eu falei que é bem patrimonial, não é? Bem patrimonial disponível, dinheiro. Qual a controvérsia do contrato? Doutor, o colega deixou de fazer uma obrigação no contrato, que era prestar um serviço que me trouxe um prejuízo de 40 mil. Perfeito. Então vamos entrar no acordo. Quanto que o senhor quer tentar fazer aí a composição, um acordo com ele? Qual é a proposta do senhor? 30 mil. Se a parte aceitar, tem que ser pago os 30 mil lá na hora. E se for extraído na hora a sentença da Corte de Conciliação e Arbitragem, foi prolatada a sentença, onde tem que ser depositado na corte, e não foi depositado, descumpriu a sentença, não descumpriu? Essa sentença não pode ser executada na corte? Não. Ela vai ser executada no Tribunal de Justiça, como se fosse a instância superior, a segunda instância, e lá vai ter uma multa muito alta, 50%, 30%, dependendo do que foi negociado, né? Caso não haja, não seja possível a conciliação, na mesma audiência será apresentado às partes a fase arbitral, que é a fase de julgamento com o juiz arbitral. Com a assinatura do termo de compromisso arbitral, será marcado no prazo máximo de 30 dias a audiência de instrução arbitral para decisão através da sentença arbitral. Isso quando não há acordo. Aí tem um modelo de uma cláusula. Olha como será colocado no contrato, no rodapé. Embaixo, as partes elegem como foro para o processamento e resolução de qualquer questão decorrente da interpretação, da execução ou da inexecução das obrigações estabelecidas no presente contrato, a instituição arbitral denominada 8ª Corte de Conciliação e Arbitragem, Goiânia, ou aqui Palmas, a quem competirá decidir a questão instituindo a arbitragem conforme os procedimentos previstos em suas próprias regras, as quais as partes declaram conhecer a Lei 9.307, a legislação brasileira, como forma de concordância expressa nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º da mesma lei. As partes assinam a presente cláusula compromissória. Agora deixa eu fazer aqui um questionamento com vocês. Por que, já que a Corte de Conciliação e Arbitragem é célere, é rápida para resolver essas questões, e o contrato de seguro pode inserir essa cláusula, por que então que as seguradoras não inserem a cláusula? Vocês sabem por quê? O contrato de seguro, qual a natureza jurídica dele? Não é adesão? Eu tenho que aderir às imposições feitas e pactuadas pela seguradora, não é isso? Ele é um contrato de adesão bilateral, que tem responsabilidade e obrigações recíprocas de ambos os lados. Quem? Ambos os lados, quem? Seguradora e segurado. O corretor de seguros é o intermediário na relação tríplice. Mas quem contrata direto com a seguradora? Não é o segurado? Por ser um contrato de adesão, como que a seguradora vai instituir a Corte de Conciliação e Arbitragem dela? Ela não pode, porque ela estará contrariando o quê? O Código Civil Brasileiro, que fala o seguinte: onde é o foro da parte hipossuficiente, da mais fraca? Qual é a parte mais fraca na relação do contrato de seguro? Quem é? O segurado. Se é o segurado, aonde que a seguradora deverá impetrar a ação? No foro de domicílio do segurado. Se é no foro de domicílio e o contrato é de adesão, como que ela vai colocar lá as cortes do Brasil toda no contrato? É inviável. Então a seguradora, por força de lei, ela nomeia o foro do domicílio do segurado. Mas aí, contudo, entretanto e todavia, quem tem a relação direta com o segurado? O corretor. Muitas vezes o corretor cria um contrato, sim ou não? Que é um pedido, não é isso? O
corretor vai vender um seguro, até para ter mais celeridade também para atender o cliente, ele cria um pedido dele no escritório para resumir o contrato de seguro. Aí nesse pedido ele coloca lá embaixo: declaro que prestei as informações, ele assina. E do outro lado, o segurado: declaro que recebi as orientações. Então, neste contrato de prestação de serviço, o corretor, para se resguardar, ele pode inserir a cláusula compromissória, se for da vontade dele, e explicar para o segurado que todo e qualquer conflito na relação da prestação do serviço, não é da relação do segurador com o segurado, é relação de prestação de serviço de quem? Do corretor com o segurado, porque nós estamos resguardando qual a relação aqui, enquanto sindicato, instituição classista que defende a categoria. Eu tenho que resguardar a defesa de quem? Do corretor de seguros. Por que que existe lei? Por que que existe tribunal? Por que que existe juizado especial? Por que que existe corte de conciliação e arbitragem? Porque alguém descumpre o contrato ou alguém lesa alguém. Sim ou não? Porque se eu não lesasse outrem, não existiria lei para forçar eu ter que indenizar aquele dano que eu causei. Então existe corte, existe juizado, existe tribunal, por força do descumprimento de uma obrigação legal. Então, baseado nessa teoria, o corretor de seguros, ele tem que ter uma autodefesa. Se ele for para o judiciário, agora deixa eu explicar para vocês o que isso vai ocorrer. Qual o problema, a consequência que isso pode trazer para o corretor de seguros. Hoje, pessoal, a maioria das demandas que são impetradas contra a seguradora, existe uma cláusula no contrato de seguro que é obscura, ela é draconiana aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma cláusula abusiva. O consumidor final desse contrato é quem? Não é o segurado? O segurado nomeia um advogado para ingressar com a ação. O que o advogado vai fazer nessa ação? Ele vai arrolar no polo da ação, conjuntamente com a seguradora, quem? O corretor de seguros. Se o corretor de seguros tem um contrato de prestação de serviço, com o segurado nomeando na corte a cláusula compromissória, o advogado, então, por sua vez, não pode arrolar ele no polo para falar daquela má prestação. Porque, a bem da verdade, há uma confusão. Qual que é a confusão que há? Do segurado entender que o corretor, na teoria da aparência, é seguradora. A grande maioria dos segurados pensam: não, o meu segurador que faz o meu seguro é o segurador X, e ele não está falando da seguradora, ele está falando de quem? Da corretora. E o corretor, por sua vez, não abre os olhos para se atentar que ele tem que deixar claro que a relação dele não é de garantia de patrimônio. O corretor não garante indenização de patrimônio. O corretor presta o serviço como intermediário. Então, se ele presta o serviço, é injusto ele ir para a lide no polo passivo da ação, responder conjuntamente com a seguradora. Aí o que vai ocorrer? Transtorno, aborrecimento, dor de cabeça, que o corretor vai ter que nomear um advogado para impetrar a defesa pedindo a exclusão do polo. Até lá, meus amigos, tem jurisprudências, tem já audiências que deram como ganha de causa para o segurado, arrolando aí corretor, segurador para pagar a conta. Aí, como tem jurisprudência,